Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Queremos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, fazendo um sacrifício vivo, para que Ele possa moldar, transformar e vivamos a vontade do Senhor. Almejamos o dia, vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, iremos nos encontrar com Ele, viver com Ele para todo sempre. Será Ele mesmo que irá dizer não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, não mais pecado, e nós estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã nós temos a alegria de podermos começar o estudo de um novo livro, o livro de Joel. Cheio de promessas para nós, de nos encontrarmos com o nosso Deus. Ele vai derramar o seu Espírito sobre a nossa vida, para que nós vivamos uma vida frutífera, possamos a cada dia produzir os frutos do Espírito para a honra e glória do Senhor. E aqueles que estiverem ao nosso lado verão a beleza, colherão os frutos, sentirão satisfação em estar na nossa companhia. Por isso que eu convido você nessa manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Quando passamos a estudar o livro de Joel, nós, na verdade, não temos uma data específica de quando Joel passou a escrever essas verdades sagradas que estão contidas no seu livro. Mas acreditamos que elas tenham sido escritas a partir do 7º século. No livro do profeta Joel, nós nos deparamos com uma mensagem diferente dos outros profetas. A mensagem do profeta Joel, ela é uma mensagem atemporal, como também nós encontramos esse mesmo tipo de mensagem no livro de Sofonias. Mas isso não quer dizer que seja uma mensagem inferior às outras mensagens proféticas enviadas por Deus. O tema da mensagem do livro de Joel, como também é o tema da mensagem do livro de Sofonias, é o dia do Senhor. É o dia em que o Senhor irá retribuir a cada um daqueles que viveram nesse mundo, daqueles que lhe amaram e daqueles também que lhe deram as costas. Hoje é o dia de escolher viver sempre ao lado do Senhor. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Joel tem plena convicção e é por isso que no versículo 1 ele enfatiza que toda a mensagem que ele está escrevendo provém das mãos do Senhor. Deus colocou no seu coração, Deus queria que ele escrevesse, Deus queria que ele comunicasse ao seu povo que estava na Palestina, e essa mesma mensagem serve para os dias em que nós estamos vivendo. As pessoas mais idosas daquela época eram as pessoas mais respeitadas. A base da sociedade estava sobre os seus ombros. Eram eles que aconselhavam, eram eles que ditavam as regras. Por isso que Joel, no versículo 2, ele menciona: escutai, ó velhos. Eles eram os patriarcas que deveriam dar o sonido para a sua família e mostrar o caminho pelo qual Deus esperava que o seu povo pudesse caminhar. Joel, capítulo 1, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Nós encontramos aqui nesse versículo 4 tipos de palavras hebraicas para definir o tipo de gafanhoto. Nós não sabemos se cada palavra hebraica define que era um tipo de gafanhoto, mas o que nós podemos compreender é que dentro desse versículo existem 4 palavras diferentes para definir o gafanhoto. Mas fica muito evidente para nós uma verdade: esses gafanhotos foram responsáveis para trazer a destruição entre o povo do Senhor. Tudo aquilo que foi plantado foi destruído pelo gafanhoto. Se a base da economia dos israelitas era a agricultura, e os gafanhotos comeram tudo, nós podemos imaginar a destruição econômica, a tristeza e a lamentação que aconteceu entre o povo do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 5,
Todos são chamados a lamentar o estado de calamidade que o seu povo estava passando. Até os hebreus, nesse momento, eles eram convidados a se levantar, a derramar as suas lágrimas, a chorar, a expressar a sua tristeza, porque toda a plantação, toda a vinha tinha sido destruída. A destruição era tamanha pelos gafanhotos, que os gafanhotos foram considerados como sendo leões de lavoura. Eles agora não tinham nada para comer. Tudo tinha sido destruído, devorado por esses gafanhotos. Tinha sido a mão de Deus sendo derramada sobre o seu povo para que eles pudessem compreender que os deuses feitos por mãos humanas não podiam solucionar os seus problemas. Se eles reconhecessem e se voltassem para Deus como sendo soberano, todos os seus problemas seriam sido resolvidos. Mas se eles mantivessem os seus corações voltados para a idolatria, continuariam na desgraça, na tristeza, na dor e na decepção. A tristeza era tão grande entre o povo do Senhor que nós podemos observar no versículo 8 que aqui se compara a tristeza de uma moça virgem que estava às vésperas de casar-se com o seu noivo e ele veio a falecer. Ela tinha comprado um vestido de noiva branquinho na expectativa do dia do seu casamento, mas pela morte do seu noivo, ela agora teria que usar um vestido preto com a expressão de luto, decepção, tristeza e dor. E era de fato o que os israelitas estavam vivendo nesse momento. Tinham plantado, estavam esperando a colheita, mas veio o gafanhoto, agora eles lamentariam, chorariam, porque não teriam nada para colher. Como nós podemos observar no versículo 9, até os ministros, até os sacerdotes, eles também dependiam da agricultura. Era dali que vinham as ofertas, parte pertenciam a eles para sustentar a sua casa e parte eles ofereciam ao Senhor. Mas se a agricultura não tinha como produzir nada, a casa do Senhor estava desprovida. Os sacerdotes não tinham alimento, eles não tinham sustento e eles também estavam em luto. Como nós podemos observar no versículo 13 e no versículo 14, aqui é um apelo de Deus para os sacerdotes, para os profetas, para os homens de Deus, os líderes daquela época. Eles deveriam se humilhar diante do Senhor. Eles deveriam confessar os seus próprios pecados, os pecados da sua casa. Mas eles também deveriam apresentar diante de Deus de uma forma intercessora toda uma nação, pedir perdão a Deus, apresentar os seus pecados e clamar por misericórdia. Quem somente poderia reverter a história do seu povo era o Senhor. Sem o Senhor eles não poderiam fazer nada. Clamar aos ídolos, oferecer sacrifícios e ofertas para os seus ídolos, de nada adiantaria. Somente o Deus Criador, o Deus de Abraão, dos seus patriarcas, é que poderia trazer solução para os seus problemas. Joel capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Infeliz é aquele que no dia do Senhor estiver longe do Senhor. Infeliz é aquele que no dia do Senhor não firmou uma aliança com o Senhor. Não entregou o seu coração por inteiro nas mãos do Senhor, não conseguiu amar o seu Senhor com todas as suas forças. Ele espera ser amado por todos os seus filhos, porque tudo aquilo que nós temos é bênção vinda das mãos do nosso Deus. Se existe algum filho nessa terra que ainda não conseguiu reconhecer essa bondade, essa graça, essa misericórdia de Deus, que tudo que temos, que tudo que somos, a nossa saúde, a família, os bens que nós conquistamos provém das mãos do Criador, no dia do Senhor, esse será um dia de tristeza, de dor, de lamentação para todo aquele que não conseguiu enxergar todas essas dádivas provindo das mãos do nosso Salvador. Mas se houvesse arrependimento, se houvesse mudança, se houvesse compreensão de que todas as bênçãos provêm das mãos do Salvador, Deus, no dia dele, no dia do Senhor, ele iria abençoar, ele iria proteger, absolver os seus filhos e dar o direito de viver eternamente na sua companhia. E creio que nos dias em que nós estamos vivendo, algumas pessoas estão se perguntando por que uma criança inocente morre, por que tanta destruição no meio da natureza. Tenha certeza que é no meio da dor, no meio do sofrimento, somente nessas circunstâncias é que algumas pessoas conseguem ter um conhecimento maior de Deus. Longe dessas circunstâncias não consegue ver a mão de Deus.
É necessário muitas vezes Deus permitir que nós passemos por essas situações para que os nossos olhos se abram, para que busquemos a Ele, para que clamemos por perdão, para que nos coloquemos em suas mãos e reconheçamos que Ele é soberano sobre a nossa vida. No livro de Joel, uma convocação para todas as pessoas, todas as classes, inclusive os líderes e sacerdotes dos nossos dias e daquela época, confessar o seu pecado, se voltar para Deus e interceder pelos filhos do Senhor. O Deus do céu irá ouvir a nossa voz, Ele irá atender o nosso clamor, Ele irá de fato mudar a nossa sorte. Mas é necessário haver um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira confissão, uma verdadeira entrega. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus nessa condição têm a graça do Senhor e o Senhor ouve a nossa prece. Dentro do grande conflito nós temos um grande adversário, a antiga serpente, conhecido como Satanás. Ele sabe que o tempo tem acabado para ele. E ele tem trabalhado para impedir que o povo de Deus, aqueles que um dia irão alcançar a salvação, busque renovar com Deus a sua aliança, viver uma reforma, se colocar nas mãos de Deus por inteiro. Ele tem se empenhado com todas as forças para que isso não aconteça, porque ele sabe que se nós nos voltarmos para Deus, se nós entregarmos o nosso coração do nosso Deus, Ele é um Pai de amor que estará com os seus braços abertos para nos receber, nos abraçar e nos conceder uma segunda chance. Satanás sabe que se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, ele não mais terá poder sobre a nossa vida. É a razão pela qual ele tem trabalhado incessantemente para que isso não se torne uma realidade. Mas, amigo, hoje Deus ainda continua com seus braços abertos e nos faz um convite para que nós possamos ir na sua direção e encontremos água limpa, encontremos salvação, comamos o pão da vida e tenhamos a certeza da vida eterna ao lado do nosso Deus. Querido Pai, nós aceitamos o Teu convite, nós queremos viver exclusivamente para o Senhor, nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, nós queremos ser do Senhor por toda a eternidade. Fica conosco nesse dia, é o que te pedimos e agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.